Imagine vir ao mundo sem braços, sem pernas, apenas um tronco, uma cabeça e um coração pulsando, teimoso, tentando provar que existe vida onde todos jurariam haver apenas condenação. Esse foi o primeiro segundo de Nick Vujicic. Um choro que ecoou diferente, não só na sala de parto, mas no universo inteiro. Ali, no instante em que a mãe segurou aquela pequena criança, o mundo pareceu se calar. O médico desviou o olhar. O pai saiu da sala. Porque ninguém estava pronto para receber um ser humano assim. Um bebê que, aos olhos de todos, nasceu condenado. Nick nasceu com tetra-amelia, uma síndrome raríssima que impede a formação de membros. Um diagnóstico que soa como uma sentença. Um carimbo no destino de quem, na visão do senso comum, jamais poderia ser livre, correr, dançar, nadar, abraçar, lutar, viver plenamente. O impossível encarnado em forma humana. A mãe, quebrada por dentro, precisou aprender a amar o filho que não tinha braços para abraçá-la de volta. O pai, sufocado por um nó na garganta, temeu por aquele futuro que ninguém conseguia enxergar. E Nick, ainda tão pequeno, sequer imaginava que teria que pagar o preço de existir num corpo que o mundo não aceitaria. Na infância, as marcas começaram cedo. Olhares carregados de pena, perguntas cruéis, crianças apontando o dedo e rindo do menino sem pernas, como se ele fosse uma aberração viva, uma peça quebrada, largada pela vida. Ele ouvia palavras como inútil, incapaz, impossível. E aquelas palavras entravam como lâminas, cortando qualquer esperança, sangrando a coragem. Mas o coração de Nick era maior que o seu corpo. E era ali que morava algo que ninguém via, uma centelha, um sopro de fogo. Algo que não podia ser amputado, algo que não podia ser esmagado. O mundo via um erro. Nick, mesmo sem entender ainda, era uma chance de reescrever tudo. Ele não tinha braços, mas tinha voz. Não tinha pernas, mas tinha sonhos. E isso, um dia, se tornaria sua arma mais poderosa. No começo, tudo doía. A dor física de não poder caminhar, a dor emocional de ser rejeitado, a dor psicológica de se sentir um fardo. Houve noites em que ele chorava até dormir, pedindo a Deus explicações. Houve dias em que pensou em desistir de tudo. Afinal, para que continuar lutando se não existia perspectiva? Imagine você, criança, assistindo a todos correndo no pátio da escola, chutando bola, dando cambalhotas. E você ali preso num corpo imóvel como se fosse uma gaiola viva. Cada risada das outras crianças soava como uma tortura. Cada brincadeira que não podia participar era um golpe no coração. O mundo não estava pronto para um guerreiro sem pernas e sem braços. Mas Nick, ainda que não percebesse, estava sendo forjado no fogo. A dor era o seu aço, o sofrimento era a sua bigorna. As pessoas viam fraqueza, ele estava construindo força. As pessoas viam derrota, ele estava afiando coragem. Nesse primeiro capítulo da sua vida, Nick era apenas um garoto que carregava nos olhos uma tristeza infinita. Um olhar que gritava, por que eu? Uma pergunta tão humana, tão dilacerante. Por que eu fui jogado nesse corpo? Por que eu tenho que sofrer assim? Por que a vida me escolheu para ser diferente, para ser alvo de escárnio, de desprezo, de compaixão doentia? E quando ninguém conseguia dar respostas, Nick se sentia engolido por um vazio. Um silêncio monstruoso que ecoava todas as noites na sua cabeça. Ele não queria mais viver. Essa é a parte que muitas pessoas não sabem. Nick tentou se matar, antes mesmo de entender a grandeza da sua missão. Tentou afundar numa banheira. Mas o destino não quis deixá-lo partir. Havia algo maior aguardando, algo que só seria revelado no tempo certo. Ele sobreviveu. E ao abrir os olhos depois da tentativa falha, começou a perceber que talvez estivesse vivo por uma razão. Mesmo sem braços, ele ainda tinha uma chama. Mesmo sem pernas, ainda tinha um caminho. Esse menino, que nasceu sem nada, ainda tinha tudo. Tinha um coração inquebrantável. E a vida não perdoa quem ousa sonhar, mesmo mutilado.
a vida se curva, mais cedo ou mais tarde, diante de quem resiste. E foi assim, no silêncio das suas lágrimas, que Nick começou a reconstruir seu destino. O peso do mundo não está nos ombros de quem carrega fardos. Está nos corações daqueles que sentem que não pertencem a lugar nenhum. E Nick Vujicic, na adolescência, sentiu esse peso esmagador sobre ele. Depois de sobreviver às próprias lágrimas, depois de falhar em tirar a própria vida, Nick foi jogado de volta ao ringue. Não havia como fugir. O mundo ainda estava lá fora, implacável, pronto para apontar suas feridas, pronto para transformá-lo em espetáculo. Os colegas continuavam a rir. Cada risada era como um espinho cravado na carne. Ele se arrastava para a escola como quem marcha para o cadafalso. O ambiente era um campo de batalha. E Nick era o alvo perfeito. Sem braços, sem pernas, sem defesa. Um prato cheio para a crueldade humana. Ele foi chamado de monstro, de erro da natureza. Disseram que nunca seria capaz de fazer nada sozinho. Disseram que nunca teria amigos de verdade, que nunca encontraria amor. A cada palavra, uma pedra era jogada contra a sua coragem. A cada gargalhada cruel, um pedaço do seu espírito parecia se despedaçar. Mas Nick tinha um segredo. Uma chama queimosa, ainda pulsando no fundo do peito. Ele queria provar que a vida não terminava naquele corpo limitado, que ainda existia valor, mesmo naquilo que o mundo chamava de falha. Foi nessa época que ele decidiu se desafiar, aprender a se mover, aprender a se virar sozinho, sem braços, sem pernas, mas com o que tinha. Imagina tentar pegar um copo d'água sem mãos, imagina tentar subir numa cadeira sem pernas. Para qualquer pessoa, isso pareceria ridículo. Mas para Nick, era questão de sobrevivência. Ele treinava, caía, se machucava, recomeçava. As quedas eram inevitáveis, mas ele se levantava todas as vezes, no sentido mais profundo da palavra. Mesmo que não tivesse pernas, se levantava por dentro, onde ninguém podia derrubá-lo. Os pais, antes sufocados pelo medo, começaram a enxergar uma faísca de esperança. O menino que quase morreu na banheira estava agora aprendendo a comer sozinho, a escrever com os pés, a girar sobre si mesmo, a se locomover. Ele não queria ser prisioneiro da própria carne. Ele não aceitava a sentença que o mundo tinha escrito para ele. Ele não se conformava em viver apenas expirando. E é aí que Nick mostra sua primeira grande lição. Não importa o quanto seu corpo esteja limitado, se a sua mente ainda é livre, você pode reconstruir tudo. A dor, a solidão, a crueldade dos outros, isso o esculpiu como pedra bruta, e quanto mais batiam, mais resistente ele ficava. Nick era uma rocha se transformando em diamante. Na escola, apesar das ofensas, alguns colegas começaram a notar aquela força estranha, quase sobre-humana. Não era normal ver alguém sorrir depois de tanto sofrimento. Não era normal ver alguém que não podia nem se defender encontrar forças para continuar tentando. Essa luz, ainda fraca, começou a incomodar. Pessoas começaram a sentir vergonha de maltratá-lo. O bullying não desapareceu, mas perdeu força quando perceberam que Nick não quebrava. Não importa quantos nomes o chamassem, não importa quantas humilhações jogassem sobre ele não quebrava. E no fundo, as pessoas respeitam quem não quebra. Nick provou para a escola, para os pais, para o mundo, que ele não era apenas um corpo. Era uma mente viva, ativa, poderosa. Ele começou a falar em público ainda adolescente. Pequenas palestras em igrejas, encontros comunitários, contando suas dores e suas superações. A princípio, ninguém acreditava que um menino sem braços nem pernas tinha algo para ensinar. Mas quando ele começava a falar, a plateia se calava. Porque suas palavras não vinham de um livro, vinham do abismo, vinham da escuridão onde ele mesmo tinha se debatido. Era verdade, nua e crua, sem filtro, sem polimento. E ninguém consegue ignorar a verdade quando ela sangra diante dos seus olhos. Nick percebeu que se não podia mudar o que era, poderia mudar o que significava ser ele mesmo. Ele não tinha braços, mas podia abraçar as pessoas com palavras.
Ele não tinha pernas, mas podia caminhar dentro da mente de quem o escutasse. E assim, com passos que ninguém via, Nick começou a caminhar rumo ao impossível. Ele entendeu que era preciso usar a própria dor como combustível. Ele transformou cada lágrima em fogo, transformou cada humilhação em força, transformou cada não em um motivo para continuar tentando. Nesse ponto da história, Nick deixou de ser apenas um garoto sem membros. Ele se tornou uma semente de esperança. E sementes, quando caem em solo fértil, sempre encontram um jeito de florescer. Há momentos na vida em que a dor para de ser só dor e vira combustível. Nick descobriu isso quando percebeu que não estava mais sozinho. As suas primeiras palestras começaram a atrair olhares diferentes. Gente que nunca havia parado para pensar que poderia existir coragem em um corpo tão limitado. Pessoas que entravam para ouvir suas palavras apenas por curiosidade mórbida, mas saíam transformadas. Foi ali que a chave virou. Nick entendeu que a sua maior fraqueza era, na verdade, a sua maior arma. O que o mundo via como tragédia, ele transformou em missão. Ele havia sobrevivido, mas não para viver apenas no modo automático. Ele sobreviveu para transformar outros sobreviventes. Imagine o poder de ver alguém sem braços e sem pernas dizendo: "Você pode vencer." As pessoas choravam, as pessoas desmoronavam, porque ninguém podia duvidar da força de quem saiu do fundo do poço e voltou para contar a história. Nick começou a ser convidado para palestrar em escolas, igrejas, eventos. A plateia crescia. Crescia porque o sofrimento é universal. Todos carregam dores, todos carregam cicatrizes invisíveis. E quando viam Nick, viam a prova viva de que era possível vencer o inimaginável. Ele aprendeu a surfar, a nadar, a jogar golfe, a fazer coisas que nem médicos ousariam prever. A cada conquista, o mundo se dobrava. A cada sorriso, ele destruía o preconceito. Era como se a própria vida dissesse: "Não subestime a minha criação." Nick estava vivo para dar voz a todos os que já se sentiram quebrados, para lembrar a quem pensa em desistir que ainda existe luz, mesmo no breu. Mas não foi fácil. Houve recaídas, houve dias de cansaço extremo em que a solidão voltava a latejar. Houve momentos em que as críticas machucavam, quando diziam que ele só buscava a atenção, que não passava de um milagre de marketing. Só Nick sabe o quanto isso doeu. Só ele sabe quantas lágrimas foram derramadas no travesseiro depois de uma palestra inspiradora, quando a multidão ia embora e restava apenas o silêncio, porque a solidão nunca desapareceu por completo. Mesmo rodeado de gente, havia um eco lá dentro, uma voz que ainda dizia, de vez em quando, que ele não era suficiente. Mas Nick aprendeu a dialogar com essa voz. Ele a transformou numa parceira de guerra. Sempre que surgia a tentação de desistir, ele se lembrava de quem estava ouvindo sua mensagem, das crianças que se sentiam inúteis, dos jovens que se automutilavam, dos adultos que haviam perdido a fé. Ele carregava essas pessoas na alma e cada passo que ele dava era também por elas. Foi nesse processo que Nick se tornou inquebrantável. Ele percebeu que para vencer não precisava de pernas, precisava de propósito. Não precisava de braços, precisava de coragem. O propósito dele ficou claro: mostrar ao mundo que a deficiência maior é a da mente, não a do corpo. E assim, como uma avalanche, Nick foi crescendo, foi rompendo fronteiras. Suas palestras rodaram o planeta, suas mensagens chegaram a milhões. Ele se tornou referência mundial de superação. O menino sem braços virou um ícone, virou prova viva de que a força de vontade é maior do que qualquer diagnóstico, de que a alma humana não pode ser amputada. Nick conheceu países, culturas, realidades, conheceu a solidariedade, conheceu a inveja, conheceu o medo, conheceu a esperança. E em cada lugar onde passou, deixou a marca da resiliência. Ele não falava apenas sobre viver, falava sobre renascer, sobre recriar a si mesmo, sobre se tornar sua melhor versão apesar de todas as limitações. Se alguém sem braços e sem pernas podia aprender a nadar, a casar, a ter filhos, a ser feliz, o que impedia o restante da humanidade de tentar? Essa pergunta ecoava,
martelava cabeças, rasgava corações. Era impossível sair ileso de uma palestra de Nick, porque no fundo ele expunha uma verdade que dói. A maioria das pessoas desiste sem sequer tentar. A maioria se rende por problemas pequenos, enquanto ele, sem nada, construiu tudo. Nick virou uma lenda ainda em vida, não por milagre, mas por decisão. Ele decidiu viver, decidiu lutar, decidiu inspirar. E quando alguém decide, ninguém consegue parar. No fim das contas, Nick entendeu que a dor pode ser a pior prisão ou a melhor ponte, e ele escolheu atravessar. Quando a vida arranca de você tudo que julgava essencial, pernas, braços, até a dignidade, sobra apenas uma escolha: afundar ou voar. Nick escolheu voar. Hoje, ele cruza o mundo como uma águia que quebrou todas as correntes. Fala em estádios lotados, escolas, igrejas, empresas. Entra em palcos erguidos sobre seu pequeno suporte, mas de cabeça erguida, e faz multidões chorarem. Milhares de vozes silenciam para ouvir aquele homem sem braços e sem pernas, dizendo que a vida vale a pena. Nick se casou, formou uma família, teve filhos, fez o que diziam ser impossível: amar e ser amado. Aquele menino que um dia quis se afundar na banheira, hoje nada ao lado dos filhos, abraça a esposa com o coração, mesmo sem braços, e toca almas sem precisar de mãos. A sua mensagem se espalhou como fogo em palha seca, porque as pessoas estão famintas de verdade, cansadas de motivações vazias, de discursos frios, de promessas de autoajuda que não passam de slogans. Nick não tem slogan, ele tem cicatrizes. E quem carrega cicatrizes não fala da boca para fora, fala do fundo da alma. O impacto de Nick vai além de palavras bonitas. Ele provou na prática que é possível reescrever o destino. Mostrou que nenhum diagnóstico, nenhum rótulo, nenhum preconceito pode determinar quem você será. Mostrou que a mente humana tem poder para transformar o corpo mais limitado num veículo de esperança. Hoje, milhões assistem seus vídeos, milhões compartilham suas frases. Milhões, muitas vezes sem perceber, renovam a fé na própria vida ao ver que aquele homem sem membros conquistou um lugar no mundo. E não qualquer lugar, mas um lugar de honra, de respeito, de aplausos. Mas ainda assim, Nick não se esquece de onde veio. Ele não se esquece do menino solitário que chorava à noite, preso de um corpo que parecia uma prisão. Não se esquece do bullying, da dor, das tentativas de suicídio. Essas memórias são parte dele. São as lembranças que o mantêm humano, que o impedem de se tornar apenas um símbolo distante. Nick não é um super-herói. Nick é falho, é frágil, é humano. Mas é humano no sentido mais bonito da palavra. Aquele que nunca desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos lembra que ninguém está livre de sofrer, ninguém está imune a tombos, derrotas, humilhações, mas também nos lembra que sempre existe um motivo para levantar, que mesmo que você não tenha pernas para caminhar, ainda pode andar dentro da sua mente, que mesmo que não tenha braços para abraçar, ainda pode envolver o mundo com suas palavras. E essa é a força que faz dele eterno. Nick provou que a maior deficiência não está no corpo, mas na alma que desistiu de lutar. Ele transformou a compaixão em respeito, transformou a dor em testemunho, transformou a própria história no combustível de milhões de outras. Quando você pensar que não aguenta mais, lembre de Nick. Lembre daquele menino sem pernas, sem braços, sem nenhuma perspectiva, que escolheu a vida, escolheu o propósito, escolheu amar e seguiu em frente. Porque se ele conseguiu, sem nada, reerguer-se, sorrir, ser feliz, quem somos nós para desistir? O mundo não nos deve nada, a vida não nos deve nada, mas nos deu algo que ninguém pode tirar: a capacidade de decidir. Nick decidiu não ser vítima, decidiu não ser um erro, decidiu não ser só um corpo limitado, decidiu ser voz, decidiu ser luz, decidiu ser esperança. E no fim, a história dele não é apenas sobre superação, é sobre propósito, sobre encontrar significado na dor, transformar a tragédia em legado, sobre descobrir que a verdadeira liberdade
não está nos braços que se movem, nem nas pernas que correm, mas no coração que bate forte e recusa se render. Nick é a prova viva de que ninguém pode amputar a sua coragem, de que a vida pode te arrancar quase tudo, menos a capacidade de sonhar. E que se você ousar sonhar, mesmo sem pernas, você pode chegar mais longe do que imagina.